amigos e irmãos do canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Divulgue essa mensagem, esse trabalho para a honra e para a glória do Senhor. Grandes coisas tem feito ao Senhor. Peço que você já vai abrir na sua Bíblia, no livro de Josué. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 1 e versículo de número 2. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é o Deus que te levanta, a voz que te levanta. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ouvimos muitas vozes por aí. Ouvimos muitas vozes. E muitas vozes estão direcionando pessoas aí ao precipício. Pessoas aí cada vez de mal a pior. São vozes que ecoam da internet. São vozes que ecoam de faculdade. Vozes que ecoam nos laços familiares. São vozes que ecoam de rádios, de televisões. E às vezes nós estamos seguindo essas vozes que nós não sabemos o endereço, não sabemos quem é o pronunciador dessa voz e muito menos a intenção. Mas a verdadeira voz que nós temos que decidir e ouvir é a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que vai nos dar a direção, vai nos deixar para cima, é a voz de Deus que vai nos encorajar. É a voz de Deus que nos mostrará para onde quer que nós iremos. Mas pastor, como irei ouvir a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus primeiramente lendo a palavra dele. Primeiramente. Isso tem que ser o primordial da sua vida, que se diz cristão, que se diz ser evangélico. Deus fala através dos louvores, Deus fala através dos profetas, Deus fala. Mas primordial, primeiro, é a palavra dele. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço a voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Dificilmente, quem não lê a Bíblia conseguirá se permanecer de pé. Porque é através da palavra de Deus que nós temos sustento. Josué capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu os dou aos filhos de Israel. Repare que Deus, aqui, ele abre um diálogo com Josué, e ele diz para Josué: meu servo, Moisés, morreu. Moisés está morto, Josué. Agora, levanta-te, pois passa esse Jordão. Não é você irá passar. Não é eu vou, se vou conseguir fazer você passar. Não é talvez você vai passar. Não, passa. É um ponto de exclamação que Deus está dando. Passa, é uma ordenância. Porque aquele que ordena, ele é fiel para dar as condições daquilo que ele ordenou na vida do homem e da mulher de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e a praticamos, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Enquanto tem pessoas que estão correndo atrás de bênção, tem pessoas que estão na casa dela dormindo e a bênção está querendo incomodar ela. Por quê? Porque ela está ouvindo a voz de Deus, aleluia. Eu não preciso correr atrás de profeta, eu não preciso correr atrás de profetada, eu não preciso correr atrás de revelação. Se eu tenho a maior profecia na minha vida, eu tenho aqui a maior revelação da minha vida, a Bíblia Sagrada, ou seja, para falar com Deus, eu não preciso de terceiro, eu preciso de mim mesmo para ouvir e falar com Deus, aleluia. Mas isso requer um compromisso, uma fidelidade. Deus nunca vai chamar ninguém a qual não tem responsabilidade, fidelidade e caráter cristão, aleluia. Eu estou te dizendo que meia dúzia que está se levantando pela internet, eles podem ter a palavra, eles podem ter a hermenêutica, eles podem se pronunciar bem, mas não tem a verdadeira palavra de Deus, aleluia. Porque a palavra
palavra de Deus, ela requer compromisso, fidelidade, caráter, posição, aleluia. Eu estou te dizendo que a única forma de você permanecer, de você conquistar, é ouvindo a palavra de Deus, aleluias. E quando nós falamos assim, nós criamos um monte de obstáculo, porque eu sei que depois vem aí as pedradas, mas eu permaneço com a palavra de Deus, porque Jesus disse que a árvore boa, ela é conhecida pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Pois bem, quem é Josué então? É fácil nós olharmos para esse texto e ver, nossa, olha o que Deus fez através desse homem. É fácil você olhar para quem você está vendo e falar assim, nossa, olha como ele está hoje. Mas quando nós decorremos ao passado dessa pessoa, nós vamos ver que foi muita lágrima, muita tristeza e muita amargura e muitas marcas que acompanham a vida dela, e por isso ela está onde ela está. Porque evangelho sem marca não é evangelho, é emoção. Evangelho sem marca não é evangelho, é falta de compromisso. As marcas de Cristo vão nos posicionar como os verdadeiros servos deles. Qualquer homem e mulher de Deus que você converse com ele, com ela, e ela não tem uma experiência dolorosa, você fica esperto, porque algo está de errado. Porque no caminho do evangelho nós vamos chorar, vamos até cair, vamos até pensar em desistir, ou vamos até desistir, mas a voz de Deus, ela vai nos levantar e nos posicionar para onde Deus quer. Porque o cair sempre será do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Pois bem, Josué, o seu primeiro nome, a qual dado pelos seus pais, se chama Oséias, que traduzido é salvação. Era o costume que eles tinham, de trazer naquele momento, o nome representava a salvação. Após Moisés agora ele ser chamado por Moisés para ser o seu servo, Moisés coloca o nome de Oséias, passa para Josué, que significa Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Jeová é salvação, Jeová salva, é a tradução de nome de Josué. Traduzindo para o grego, Josué, ele representa Jesus, o nome de Jesus, a qual nós conhecemos. E se nós fazemos um paralelo sobre as características que Deus coloca para Josué executar, é as mesmas características de Jesus. Fazemos uma comparação muito bem distante mesmo. Mas paralelamente, Josué é chamado para conduzir um povo na terra a qual Deus prometeu. E agora nós temos Jesus Cristo, que ele veio para nos conduzir numa terra a qual Deus prometeu, através do outro. Quem é o outro? Consolador, Espírito Santo. Então, paralelamente, bem distante, não quero que comparar Josué com Jesus, porque Jesus é incomparável. Jesus é incomparável, pois ele é o único, Mas a história nos remete a alguém que está conduzindo um povo a um destino a qual Deus quer. É a mesma forma de que Jesus, conduzindo-nos para um destino a qual o Pai quer. Pois bem, a história deste homem, no Deuteronômio capítulo de número 31, o próprio Deus agora ele chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, você está com 120 anos, você vai morrer, você vai descansar, Moisés. Porém, ele ia levantar Josué para dar continuidade àquilo que eu tenho com você. Aqui eu já trago a primeira lição para a minha vida, que o fato de que eu tenho uma promessa, o fato de que Deus me chamou, muitas vezes eu não vou concluir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, mas eu tenho que dar o início, E o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos, é aquele que nós repartimos, é aquilo que nós doamos, é aquilo que nós ensinamos. Dificilmente o seu nome ou o seu ministério será lembrado se você não preparar alguém para deixar o legado que você fez. Dificilmente. Existem pessoas que ela não querem fazer isso, ela não quer compartilhar o que Deus deu para ela. Ela não quer passar aquilo que Deus deu para ela, com medo de perder alguma coisa. Quem tem esse sentimento já é a maior prova que ele não tem nada, porque quem tem sabe que não vai perder, quem tem sabe que é. Então não precisamos aqui ocultar muitas coisas, E nós devemos ensinar, porque esse é a essência do evangelho, é progredir. Aquilo que eu não consegui fazer, oxalá Deus, que a Clara faça, oxalá Deus, que o Gabrielzinho faça, oxalá Deus, que o Felipe faça,
mas cabe a mim poder o quê? Ensinar, cabe a mim poder instruir. Pois bem, Moisés então começa a instruir Josué. No capítulo de número 31 relata essa história. E no versículo de número 14, Deus, agora ele chama Moisés e Josué. Para Josué nada estava acontecendo. A história vem dizer, pastora Maria, que Josué, ele, por certo, liderava o exército de Faraó, porque era um homem de combate, era um homem de combatente. Josué, mesmo sem saber o plano futuro que o aguardava, ele já estava disponível para fazer algo pelo povo dele. Porque é sempre assim, irmãos. Eu não sou pastor a partir de que eu fui consagrado. Eu já era pastor, só que eu nem sabia. Só que havia um tempo determinado por Deus para que havia reconhecimento do tal chamado. Assim era Josué. Josué já fazia, Josué já era um líder, mas até então, aqueles que estavam por lado dele não tinham reconhecimento, porque tudo tem um tempo de aprendizado, porque aquele que não senta para ouvir, jamais poderá estar de pé para falar. Aquele que não sentou numa cadeira para aprender, não é digno de ensinar ninguém, porque só ensina quem sabe alguma coisa. A vida é assim, e muitas pessoas evangelistas dele, elas são bons em ensinar, mas é péssimo em aprender. Eu quero te dizer, aleluia, que não há ensinamento se não houver aprendizado. Primeiro eu aprendo, aleluia, primeiro eu sento, para depois alguém, aleluia, ou me ouvir e prestar atenção naquilo que eu estou falando. Pois bem, então Josué, ele já era uma pessoa que se destacava. Agora no versículo de número 14, em Deuteronômio 31, Deus agora dá uma ordem. Fala: Moisés, eu quero que você e agora Josué vai para a tenda. A tenda era um espaço reservado de comunhão. A tenda era o lugar onde Deus falava face a face com Moisés. A tenda era um lugar que aonde nem todo mundo poderia entrar. Era algo guardado, era algo intocável, porém somente Josué. Agora Deus, ele abre uma pequena brecha e fala assim: traz Josué agora, Moisés, porque passarei para Josué aquilo que ele há de fazer. Pois bem, Deus agora chama os dois e através da frente de Moisés fala: Senhor Moisés, o seu tempo já acabou, porém Josué, você se prepara, esforce, porque você vai dar continuidade a passar esse povo rumo à terra a qual eu prometi. Ou seja, Josué, irmãos, não estava na hora e no lugar certo. Não, engana-se esse lugar, eu vou escolher a hora certa, eu vou escolher o lugar certo. Não, homem e mulher, ele não tem que escolher o dia e a hora, ele tem que estar todo momento, aleluia. Josué escolheu andar com quem? Com Moisés. Ele poderia andar com Acã, ele poderia andar com Arão, ele poderia andar com a Miriam, mas ele escolheu andar com Moisés, porque as suas escolhas vão refletir no teu futuro. Aquele qual você escolhe andar é aquilo que você vai semear lá na frente. Então cuidado com as escolhas, cuidado com as decisões. Josué escolheu andar com Moisés, e quando nós andamos com quem presta, pode ter certeza que nós seremos notados também, aleluia. Mas quando nós escolhemos, dona Eva, o ambiente que não tem Deus, os lugares que não pertencem a Deus, as pessoas que não refletem a glória de Deus, pode ter certeza, a fila vai andar e ninguém vai te notar. Por quê? Porque aonde você está, nem sempre vai ter a presença de Deus, porque Deus não habita em qualquer lugar, Deus não habita em qualquer espaço. Mas se nós decidimos estar diante de um homem ou de uma mulher de Deus, pode ter certeza que Deus vai estar de olho em você, que Deus vai estar te guardando e te protegendo, e na hora certa o plano de Deus vai executar na tua vida e no teu ministério, aleluias. São escolhas a qual nós fazemos, são escolhas. Pois bem, agora Deus falando para Moisés e para Josué, agora Deus particularmente, ele chama Josué diretamente e fala para Josué. Abra comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo 31. Só volte a sua Bíblia aí, algumas folhinhas. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 23. Deus diz assim para Josué: e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu
meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Só que repare que foi uma ordenância, foi uma ordem. Agora Deus está falando diretamente com Josué. Escute, a história de Josué nos traz muito ensinamento. A história de Josué nos revela que mesmo tendo um chamado, mesmo sendo escolhido, não me dá o direito de andar como eu quero, não me dá o direito de fazer o que eu penso. Eu posso ter promessa, eu posso ter um chamado, mas eu não posso andar como eu quero. Eu não posso escolher se eu estou ou não estou. Eu não posso escolher se eu venho ou não venho. Eu não ando mais segundo a ordem daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Eu tenho um chamado. Então quem tem um chamado, ele tem que ser submisso àquele a qual o chamou. Porque quando nós temos um chamado, nós se colocamos na posição de servo. E um servo, traduzido na palavra verdadeira, ele se torna-se escravo. Escravo não tem domínio si próprio. Escravo não tem mais vontade própria. Escravo, ele é para servir. E só há uma forma de nós servirmos, de estarmos presentes. Ninguém ausente vai ter a capacidade de servir. Você pode ter até uma boa oratória. Você pode ter até uma boa voz. Você pode ter até uma boa dinâmica e ser legal. Só que se você estiver ausente, para que serve tudo isso? Não serve para nada. Então é umas coisas que vem acarretando muitas coisas na nossa vida que nos faz chegar no propósito ideal de Deus. Porque eu posso ter um propósito, mas ele não pode ser ideal. Eu posso ter uma vontade, mas ela não pode ser plena. Então depende muito de quem recebe. Porque aquele que prometeu a boa obra, ele é fiel para cumprir. Mas depende de quem está ouvindo e recebendo. Pois bem, a história então vem dizer que nós não podemos fazer o que nós queremos. Porque todo relacionamento, irmãos, aonde tem Deus e o homem, aqueles que ouviram, aqueles que praticaram, só tiveram êxito, só tiveram sucesso em ouvir a voz de Deus. Não existe na Bíblia Sagrada, não existe até hoje ninguém que ouviu a voz de Deus e pereceu, foi frustrado, não. Todos os planos que foram ouvidos pela voz de Deus, eles foram executados para a honra e para a glória de Deus. Agora nós fazemos uma autoanálise da nossa vida. Por que a minha vida talvez não está caminhando? Por que a minha vida talvez não está nada dando certo? Te respondo, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus vai nos dar a direção correta. Como um pai e como uma mãe que não vai deixar o seu filho andar em qualquer lugar, assim é Deus na sua vida. Só que o problema da nossa geração, que quer ouvir todo mundo, menos o Criador. E quando nós deixamos de ouvir o Criador, pode ter certeza que nós andaremos cego, sem o percurso, andando por esse mundo aí à torta à direita. Por isso hoje nós vivemos muitas pessoas frustradas, decepcionadas. Tem casa, mas não está contente. Tem um carro, mas não está contente. Tem um relacionamento, mas para ela não está bom. Tem um emprego bom, mas para ela não está boa. Por quê? Porque já a voz de Deus já não fala mais com ela. E quando nós perdemos a essência, quando nós perdemos o início, pode ter certeza, as demais coisas não faz mais sentido para a nossa vida. Então é preciso para você que a sua vida está meio sem cor, está meio sem sal, a sua vida que está faltando alguma coisa, hoje Deus detecta para você, está faltando você ouvir a voz de Deus, aleluia. E Deus nos trouxe aqui nesta manhã para te dizer: ouve a minha voz, porque ainda estou falando ainda, e posso mudar o percurso da tua vida. Você pode ter tudo, mas se não tiver a voz de Deus, você vai continuar sendo eterno frustrado e decepcionado. Vai ser, irmãos, porque é a voz de Deus que nos levanta. Então, irmãos, nós podemos hoje refletir: como está a minha vida? E por que a minha vida está nesse ponto? Estava conversando ontem com uma pessoa e falei assim para ela: é fácil você se colocar como vítima agora. Só que toda vítima, irmã Maria Socorro, ela foi uma vez uma agressora. Toda vítima, Laiane, ela se vitimiza, mas alguém ela já fez de vítima, irmã Bruna. Então nós recebemos aquilo que merecemos na nossa vida. Nada que está acontecendo na sua vida é porque, eu sou vítima. Não. Tudo que está acontecendo na sua vida é a semente que você plantou e você tem que colher. Você vai ter que passar por isso. Pastor, mas agora eu sou crente. É isso mesmo.
semeou na carne, colherá na carne. Então não existe vítima. Existem pessoas que estão recebendo a sua paga. Você não fez? Então a sua paga é essa. Então, cuidado no que você está semeando. Cuidado no que você está praticando, porque o amanhã a Deus pertence. E quando pertence a Deus, Ele faz o que quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então, a história de Josué, ela traz alguns ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que traz é de preparação. Porque por mais que você tenha uma promessa, se você não se preparar, vai ficar difícil ela se cumprir. Por mais que alguém quer colocar algo na sua vida, se você não se preparar, meu amigo, minha irmã, não vai se cumprir. Então nós vemos que a história de Josué, ela vem de uma preparação. E quando nós lemos em Êxodo, capítulo de número 17, eu te peço que acompanhe comigo. Êxodo, capítulo 17, a história de Josué, ela não começa no próprio livro de Josué. A história de Josué começa muito antes. Só que às vezes nós não olhamos para isso, porque ninguém está de pé se antes não esteve sentado. Isso é uma regra básica. Deus jamais vai chamar alguém que é desocupado, querido. Deus jamais vai chamar alguém pela etnia dele, pela cor, pela conta salariada. Deus não está nem aí para isso. Agora Deus, Ele espera de alguém um compromisso e fidelidade, e que queira fazer. Êxodo capítulo 17, no versículo de número 9, diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Repare aqui que Moisés aqui, até então Josué não era servo dele. Josué era alguém que se destacava com uma ordem de guerra. Josué era alguém que era um soldado. E Josué e Moisés vendo aquilo, e claro que aqui, que tudo na direção pelo poder de Deus, Moisés olha para Josué e fala assim: Josué, levanta aqui alguns homens aí, você vai para a peleja. Josué tinha duas escolhas, em ir e não ir. Só que, irmãos, Deus sabe a quem chama. Deus sabe a quem escolhe. Muitas vezes nós como homem fazemos escolhas erradas, e aí somos obrigados a dar um passo para trás, a retornar. E isso é normal. Isso é normal. Recuar, irmãos, não é sinal de derrota, é sinal que você está aprendendo. Porque muitas vezes nós queremos ajudar, e a Bíblia vem dizer que duro e enganoso é o coração do homem. Mas quando Deus fala, Deus não erra. Quando Deus fala, Deus sabe o que está falando. Então aqui, Moisés, ele chama Josué, porque Josué já se destacava. E agora Josué, então, ele aceita esse pedido, essa ordem de Moisés, e ele vai para a peleja. E no versículo de número 10, diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Ou seja, olha que legal, pastor Gilmar, o Moisés, que é o responsável, ele dá a ordem e vai para o cume. Ele vai para o cume, como se dizendo: eu só vou olhar o que vai acontecer. Mas tudo isso, havia um querer a vontade de Deus. Porque enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo estava sendo vitorioso. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perecia. Então eu estou te dizendo, porque às vezes é uma dificuldade na nossa geração em obedecer, como disse Danilo. É uma dificuldade quando o pastor dá uma ordem, só quer mandar. É dificuldade quando o líder fala alguma coisa, só quer mandar. Mas irmãos, Deus constituiu homens e mulheres de Deus para estar na frente de alguma coisa e de alguma obra. Então, se você um dia pensa em ser um líder, pensa em ser um obreiro, ou quer estar na frente, você tem que ter submissão a Deus e aquilo que Deus constituiu sobre a tua vida. O Josué poderia olhar para Moisés e falar assim: mas peraí, você está me mandando para a guerra e você vai para o monte, meu? Pega uma espada aqui, vem lutar conosco. Não, mas a maior vitória, a maior disposição seria Moisés no alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. A intimidade estava com Moisés, com Deus, aleluia, porque quando as mãos estavam de pé, havia vitória, havia, aleluia, esforço. E é por isso que muitas vezes, irmãos, nós não temos que entender mesmo não, mas temos que confiar na voz daquele que nos chamou, aleluia. Porque muitas coisas nós não vamos entender não, irmã Yasmin, mas é preciso nós confiarmos na voz que nos chamou, Everton. É preciso. Pois bem, e agora, através de ele confiar, através de ele aceitar, no versículo de número 13, olha só o que acontece na vida de Josué. E assim, Josué desfez
Ameleque e o seu povo. Versículo 14. Então diz o Senhor, Deus, a Moisés: escreve isto em memória. Escreve isto em memória, num livro, e relata aos ouvidos de Josué. Olha aqui agora Deus, irmãos, entrando na cena e fala assim: Moisés, escreve tudo o que aconteceu, mas olha, eu faço um pedido especial para você agora. Relata aos ouvidos de Josué o que aconteceu. Era uma marca a qual Deus estava deixando na vida daquele homem, irmãos. Era uma recompensa, porque aquele que se dispõe em fazer algo para Deus, pode ter certeza que o próprio Deus há de recompensá-lo pelaquilo que ele fez. Josué então agora recebe, irmãos, talvez a maior estrela do seu executado, do seu chamado. O próprio Deus fala assim: fala nos ouvidos dele, relata tudo o que aconteceu, porque foi através das minhas mãos, mas quem executou foi Josué. Então nós vemos aqui que Deus, ele é poderoso. Agora, nós vemos também, irmãos, que para chegar aonde Deus quer, é preciso ter a preparação, e dentro da preparação, é preciso ser visível. Josué estava sendo visível, ou Josué não estava, se precisar não, Josué estava aqui. Tem luta, eu vou estar perto. Aonde está Moisés, eu vou estar. Aonde está meu povo, eu vou estar. Então dificilmente ele não seria notado. Dificilmente. Mas hoje, irmãos, nós vivemos um contexto onde as pessoas querem opinar, querem falar, querem até executar. Mas escute, pelo WhatsApp não dá para fazer nada, tem que ser pessoalmente, aleluia. Tem que estar presente, aleluia. Josué, ele fez o que fez porque ele estava visível. E dificilmente nós podemos lidar com quem está invisível. Então, dentro de uma preparação, se torne uma pessoa visível, porque a qualquer momento aquilo que você tem pode ser requisitado por Deus. Agora, se você não está visível, dificilmente Deus ele vai poder contar para você, contar com você. É mais ou menos assim, irmãos. Dentro da sua casa, você sabe quem é quem, que você pode designar a função. Você sabe. E muitas vezes, de repente você vê aquela pessoa, o filho ou filha, que executa aquilo melhor ou aquela melhor, e quando ela não está, o que você faz? Eu não vou passar por ela, eu mesmo vou fazer. Porque você sabe que aquela pessoa, ela já está treinada para aquilo. Só que a ausência dela faz que aquilo não aconteça no momento. Porque não dá para executar as coisas no agora, se as pessoas não estão disponíveis, não estão visíveis. Então é preciso na obra de Deus estar visível. E como nós se tornamos visível na obra de Deus? Orando, participando, tendo a comunhão com Deus. É necessário, irmão, nós temos essa vida, esse relacionamento pleno com Deus. Não é quando eu acho que tenho que ter. Eu não posso orar quando eu vou pregar. Eu não posso aqui executar, treinar minha voz quando eu só vou louvar, não. Qual é a sua ferramenta no plano de Deus aqui na terra? É pregar? Então você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. É louvar? Então você tem que, aleluia, começar a executar os treinamentos da sua voz. Se é o teu chamado, eu não posso só orar e ler a Bíblia quando eu for pregar. Não, eu tenho que ter uma vida contínua, e isso uma relação. Pois bem, e a segunda característica da preparação é a obediência. Se não tiver obediência, irmãos, nós estamos a um passo a perder tudo que aquilo nem conquistamos. A falta de obediência tem feito que muitas pessoas estão vivendo de mal a pior. A falta de obediência é a causa, talvez, de você estar nesse momento ruim da sua vida. É a falta de obediência, por não ouvir a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, se titulamos como nós fazemos da forma que nós queremos. E quem é o oleiro para contender? Quem é o vaso para contender com o oleiro? Nós não somos nada. Por isso é preciso ter obediência. E no versículo de número 10 e 14, do qual nós lemos agora em Êxodo 17, nós vemos a obediência, irmãos. Ela traz um relacionamento com Deus. A obediência. Quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo, antes dele ser chamado de apóstolo,
Ele era conhecido como Saulo de Tarso. Era uma pessoa que não era obediente, era rebelde. Com os obedientes Deus fala, com o rebelde Deus trata. E de repente o que você está passando é um tratamento, porque você está um pouco rebelde. E aí você tem que ver como está a sua vida. Porque Deus, com os obedientes, Ele tem diálogo. Agora com os rebeldes Ele começa a apertar, começa a tirar. Saulo de Tarso era rebelde. E aí Deus faz o que ele? No caminho de Damasco, cai. Fica cego. Agora o que guiava tem que ser guiado. O que falava agora tem que ouvir. O que enxergava agora tem que ser conduzido, porque não enxerga mais não. Não enxerga mais não. É Deus tratando, porque tem um propósito. Oh glória. Não adianta orar agora que Deus está tratando. Agora você tem que passar pelo tratamento. Tem que chorar, chore. E tem muitas pessoas que estão passando pelo tratamento porque não obedeceram. Quando não obedece, vai passar pelo tratamento. Posso passar o tratamento? Pode ter certeza que Deus vai começar a falar com você, aleluia. Mas porque Deus até então não falou mais com Saulo. Agora Deus levanta alguém para conduzir ele dentro de uma casa e ele fica lá 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, para ser tratado. E após que foi tratado, Deus levanta alguém e fala assim: agora você vai lá e põe a mão na cabeça daquele atribulado, que eu vou usar ele, porque é para mim um vaso escolhido para fazer a obra de Deus. E assim foi. E após ser tratado, agora é ele que conduz. É ele que ouve a voz de Deus, irmão Ricardo. Agora é ele que dá a direção. Agora, aleluia, o rebelde é chamado vaso escolhido. Apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja. Então a vida deste homem nos faz obedecer. É melhor do que sacrificar, porque o teu sacrifício vai te levar ao tratamento. E o tratamento de Deus, meu irmão, o tratamento de Deus. Por que muitas pessoas saem da igreja? Porque não consegue ser tratado. Começa a doer, porque nós queremos tudo conforme nós queremos. Eu quero que a igreja seja que nem eu. Eu quero que o banco seja que nem eu. Eu quero que os pregadores sejam que nem eu. Eu quero que tudo seja que nem eu. Mas eu não quero ser que nem eu mesmo. Porque eu quero tudo dentro de mim. Eu tenho muitas escolhas. Eu queria isso. Mas a maior decisão que você tem que tomar não é do ambiente se adequar a você, é você se adequar ao ambiente do cristianismo, do verdadeiro evangelho. E isso começa pela obediência. Isso começa pela obediência. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida de vitória? Obedeça. Sem obedecer, irmãos, não adianta. Não adianta. Porque Deus está falando, Deus está exortando, Deus está querendo cumprir, mas se não há obediência, não tem como. Então, a obediência, ela faz parte de uma preparação. E se você quer ser preparado, é preciso você ter essa essência da obediência. E a obediência, e dentro da preparação, tem a palavra chamada servo também. Ser submisso. Então nós vemos em Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 11. Êxodo 33, versículo de número 11. Estamos falando de quem ouviu a voz de Deus e por isso Deus agora o levanta do momento ruim que ele está. Êxodo 33. Porque, irmãos, para cair, só cai quem está em pé. E o fato de você ter caído não exclui o momento que você já esteve de pé. Porque todos nós algum dia caímos, iremos cair. Só que um dia você esteve de pé. E a voz que te levanta, hoje, é a mesma voz que te sustentou lá no passado. Então agora, é por isso que é muito importante nós termos essa característica. Quando Deus ele olha para o coração do rei Ezequias, Deus dá uma ordem, vai até a casa dele e manda ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. A primeira oração daquele homem, ele nem se prostra, ele estava tão desesperado. Deus, lembra-te de quando eu fui reto lá atrás. E se tem uma coisa que Deus tem, é memória. Se tem uma coisa que Deus tem, irmãos,
Deus é grato para comigo e com você. Pagamos pelo erro de hoje, mas o erro de hoje não vai nos tirar aquilo que Deus tem para concretizar na nossa vida, quando nós se arrependemos, quando nós somos obedientes. Pois bem, no capítulo 33, no versículo 11, olha só o que diz. Estamos falando de Josué. Capítulo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou a arraial, mas o seu servo, o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartou do meio da tenda. O que é a tenda para você hoje? Alguém me responde, o que é a tenda para você hoje? Igreja. Aqui está a solução para um dos seus problemas. Porque se você não ouvir a voz de Deus aqui, lá fora também você não vai ouvir. Se você não ouve a voz de Deus aqui dentro, não é pelo rádio que você vai ouvir. Se você não ouvir a voz de Deus aqui dentro, de quem te ama, quem está olhando nos seus olhos e falando a verdade, muito menos de quem está na televisão olhando para a câmera. Josué, não tendo um chamado, ele não se apartava da tenda, porque ele sabia que a tenda era onde era Deus falava. E ele sabia, não, o que importa para mim, eu posso estar até do lado de fora, mas eu quero ouvir a voz de Deus falando com os Moisés, aleluia. O que importa para mim, não é ter cargo. O que importa para mim não é o teu nome no outdoor. O que importa para mim não é ser reconhecido. O que importa para mim é ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é que me levanta, é que me restaura. E só de Ele estar perto da tenda, para Ele já era tudo. Então eu quero te dizer nesta manhã, e quanto mais distante da igreja, e quanto mais distante da tenda, mais distante das bênçãos, mais distante daquilo que Deus tem para mim e para você. Não adianta correr em busca daquilo que você está longe. Não adianta correr pelaquilo que você não tem força para conseguir. É mais fácil você ficar na tenda, porque é da tenda que vai vir as suas orientações para a tua vida. É na tenda, é na igreja. É na igreja. Pois bem, servo, quando a igreja atual do século 21 aprender o que é servir, mudará o conceito de muitas pessoas. Eu não sirvo porque hoje eu sou pastor. Eu sirvo hoje porque eu sou servo. Porque antes de ser pastor, alguém me chamou para executar algo, para servir Ele. Ser pastor é consequência de um chamado, a qual não me garante a salvação, mas se eu for o servo, me garante a salvação, evangelista Davi. O pastorado, o evangelista, o louvor, o cantor, o levita, o tocador não garante a salvação, mas a posição de servo pode ter certeza, porque o servo verdadeiro, aonde está o seu Senhor, ele estará, e Jesus diz: eu vou assunto ao Pai, preparar a vossa morada, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Ou seja, o teu Senhor está no céu, o servo vai com Ele. O teu Senhor está na glória, o servo vai com Ele, aleluias. Seja servo, para você estar com seu Senhor. Pois bem, e diante disso, eu lhe faço uma pergunta. O segundo tópico é: primeiro tópico, a preparação. Segundo tópico, qual a sua missão? Qual o seu propósito? Deus usa o que você tem, Ele só vai aperfeiçoar. Só que nós devemos saber, pastora Maria, qual é o meu chamado? Qual que é a minha função para com o reino de Deus aqui na terra? A qual o que Deus me designou? Nós temos que entender, porque quando nós entendemos qual é a nossa missão, qual é a nossa posição, nada impedirá os planos de Deus. Nada vai impedir, porque nós estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma ordenança. Deus havia, antes que Josué nascesse, Deus já havia prometido para os pais, para os avós: vou te colocar numa terra que mana leite e mel. É uma promessa e ponto. É uma promessa. E agora nós vemos aqui que quando nós entendemos o nosso chamado e o nosso propósito, vai haver problemas, vai haver dificuldade.
E a maior dificuldade aqui, que agora está na vida de Josué, é a morte de Moisés. É a morte de Moisés. E aí é preciso Deus trazer um bálsamo no coração de Josué. Porque por mais que ele era líder, por mais que ele estava na tenda, houve-se um problema no meio da caminhada. Porque quem não tem uma dificuldade no meio da caminhada? Todos nós temos problemas adversos. Só que a missão que Deus te deu é maior do que esse problema. O propósito que Deus colocou na sua vida é maior do que essa dificuldade. E você tem que acreditar nisso. Por isso Deus olha agora para Josué e vê o estado emocional de Josué cabisbaixo. Porque acaba de perder o seu líder. Acaba de perder o seu mentor. Perdeu o mentor, mas não perdeu o Criador. Agora então Deus ele diz para Josué: olha, Josué, levanta. Por quê? Porque nesse caminho nós temos que aprender a perder. A perder. Nós vamos perder muitas coisas. Porque ninguém conquista algo se não perder. E nós precisamos ter essa maturidade, que neste caminho algumas coisas serão necessárias ficarem para trás, para que possam prosseguir. E agora Josué, então o primeiro problema que ele teve na vida dele é a morte com o seu líder. E quantos problemas vêm na sua vida e você não está conseguindo, irmãos, administrar? É preciso nós entendermos que se estamos diante da presença de Deus, nós estamos vivendo o querer de Deus. Perco hoje, mas amanhã Deus ele vai prover na minha vida. Não consegui hoje, mas amanhã Deus vai prover na minha vida. Eclesiastes capítulo número 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de riso também. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Mas é tempo de perder, mas é tempo também de se achar também. Ou seja, quem está diante das mãos de Deus, quem está diante da palavra de Deus, ele vai perder, ele vai ficar um pouco para trás, ele vai desanimar, mas os planos não serão frustrados, os planos não serão impedidos, porque fiel é aquele que prometeu na tua vida. Aleluias. E agora, Deus vendo o estado de Josué, ele fala: levanta, levanta. Mas é simples eu falar para a irmã Isabel: ô irmã Isabel, levanta. É simples. Mas como vou levantar se eu estou machucado no momento? Como eu vou levantar, Bianca, se eu estou em conflito comigo mesmo? Como eu vou levantar se eu acabo de ter uma perca muito grande na minha vida e eu não estou conseguindo lidar com essa situação? É aí que entra a voz de Deus. Porque a voz de Deus ela entra aonde o homem não consegue chegar. A voz de Deus ela vai aonde o remédio não consegue chegar. A voz de Deus ela vai aonde o especialista, Ricardo, não consegue, aleluia, diagnosticar. E é aí aonde Deus começa a dizer para Josué: Josué, levanta. Por que eu tenho que levantar? Porque você vai passar esse povo por Jordão. Josué, eu serei com você, Josué. Aonde você está, Josué, levanta. Porque assim como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você, Josué. Josué, se levanta, Josué. Porque se você continuar deitado, se prostrado nessa dificuldade, não tem como, Josué, eu continuar sendo na sua vida. Mas se você, Josué, confiar na minha voz e se levantar, se prepara. Por que, Deus? Porque você vai passar com esse povo. Se prepara, Josué. Por quê? Porque assim como eu era com Moisés, eu serei com você. E aonde você plantar as plantas dos vossos pés, eu estarei com você. Por isso, Josué, se levanta, porque tem uma obra para ser executada, tem uma obra para ser arquitetada, tem uma obra para ser feita, e você vai conseguir fazer. Aleluias. Irmãos, mediante essa clareza que Deus está, não tem como não se levantar, não tem como não acreditar. E é por isso que é necessário na nossa vida. Nós vivemos o nosso luto, sim, viver as nossas percas, sim, só que não tem que ser eternizado, porque existe algo ainda a ser praticado e executado, e nós não podemos deixar impedir. Então levanta. Por quê? Promessa. A promessa que Deus fez
particularmente para mim, não coletivamente, ela vai se cumprir. Mas é preciso eu passar por problemas, é preciso eu resolver os problemas e me levantar, para que assim eu possa viver a promessa. Ninguém vai viver promessa se não resolver os problemas. Ninguém vai viver promessa se não se levantar. Por isso Deus, ele prepara Josué. E dentro disso, no capítulo de número 3, 6, Deus reforça para ele: Josué, todo lugar que pisar a planta de vosso pé, tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar e o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum te sustentará diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Somente esforça-te e tende bom ânimo. Ou seja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui para Josué? Josué, com tudo isso, seja forte e seja corajoso. Com tudo isso, Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Nesta manhã Deus, ele diz para mim e para você: não importa a situação que você está vivendo, não importa o dia mau que você está vivendo, mas seja forte e corajoso, porque estou pronto para falar com você, para te dar a direção. Então que nessa manhã nós possamos entender, irmãos, nada pode impedir o que Deus tem na minha vida e na sua vida, desde quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, o meu relacionamento começa a ser outro. Quando eu ouço a voz de Deus, o ambiente de trabalho começa a ser outro. Quando eu ouço a voz de Deus, os meus filhos começam a ser transformados e mudados. Quando eu ouço a voz de Deus, eu consigo viver diferentemente do que a minha situação agora, porque é a voz de Deus que vai me conduzir. Tem pessoas que estão dando cabeçada, tem pessoas que estão se martirizando, tem pessoas que estão vivendo em guerra porque não está ouvindo a voz de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo vai começar a se encaixar na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, a enfermidade não vai ser mais um tropeço. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a falta do emprego não vai ser mais um tropeço. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não vamos viver crises atuais muitas vezes na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, iremos conseguir separar tudo e começar a resolver pontualmente aquilo que tem que ser resolvido. Quando ouvimos a voz de Deus, ou seja, é preciso decisão. E hoje está sobre a sua vida você escolher e decidir a voz que você está ouvindo. Pastor, estou ouvindo a voz do meu coração. Eu nunca ouvi dizer que o coração tinha boca. Nunca ouvi dizer. A voz que tem que ser ouvida é a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, estamos garantidos a ter uma vida de sucesso. Sim. Eu tenho um momento de crise, mas não é uma vida de crise. Eu tenho um momento de problema, não é uma vida de problema. Tem pessoas que parece que ela pegou o problema de todo mundo. É incrível isso. Tem pessoas que não conseguem ser felizes. Por quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus. É necessário nós entendermos, irmãos, que somente a voz de Deus, ela tem o poder de te levantar do momento que você está. E nessa manhã, Deus, ele quer te levantar para que você possa continuar em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Que Deus abençoe.